Nesse momento eu quero convidar você que está nos acompanhando. Nós pedimos que abra a palavra do Senhor juntamente conosco em Gênesis capítulo de número 49. Nós estaremos fazendo a leitura dos versículos 28 ao 33. A palavra do Senhor nos diz: são estas as 12 tribos de Israel, isso é, o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno a meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Éter. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Amém. Amém, meus queridos. Essa semana eu estive pensando muito sobre o texto ao qual nós haveríamos de refletir nele nesse dia, no domingo, no dia do Senhor. Então eu me lembrei de um caderninho que eu tenho, que eu costumo chamar ele de O Bom Tesouro. Nele eu anoto aqueles textos da palavra do Senhor enquanto vou fazendo a leitura continuada da palavra, alguns textos que falaram ao meu coração, que de alguma forma tocaram ao meu coração, e esse foi um dos textos ao qual estava ali anotado no meu lembrete daquele caderninho, O Bom Tesouro, um texto que o foco literário dele está... o foco literário do texto como um todo, nessa narrativa, aqui nesse contexto literário, o seu sentido teológico é sobre a unidade do povo, da família da aliança, transcendendo as gerações. Mas o que mais me chamou a atenção nesse contexto literário aqui dessa história dos últimos momentos da vida de Jacó, em que ele estava ali abençoando seus filhos, estava derramando bênçãos proféticas sobre as 12 tribos de Israel, algo que me chamou muita atenção foi essa parte final aqui do capítulo 49, quando Jacó consciente de que estava prestes a morrer, Jacó consciente de que estava já nos últimos momentos da sua vida, pois, conforme a gente vê lá no capítulo 48, o capítulo anterior, ele já estava muito doente, estava muito enfermo. É o versículo 1 do capítulo 48 que vai dizer isso. De tal forma que ele até mesmo se esforçou para se assentar no seu leito. Então ele estava absolutamente consciente, Jacó, de que estava nos últimos momentos da sua vida, de que ele haveria de se deparar com esse momento em que os homens não conseguem fugir dele, o momento da morte. O momento em que nós nos deparamos com esse grande inimigo da humanidade. E o que me chamou a atenção nesse patriarca aqui, nesse momento em que ele se depara com a morte, nesse momento em que ele está nos últimos momentos da sua vida, é que ele desfruta o que nós vemos aqui de muita lucidez. E a maneira como a narrativa nos é apresentada, nós podemos perceber uma segurança que ele tem em seu coração diante desse momento, pois chega a dar ordens, a ordenar a maneira como que ele gostaria de ser sepultado. Ele não traz aqui a narrativa não nos apresenta nenhum temor, nenhum medo, nenhuma angústia, nenhum desespero diante desse quadro terrível ao qual ele está se encontrando diante da morte. Ele está bastante seguro, ele está bastante firme, ele está lúcido, ele está com o seu coração firmado. Certamente é um coração de alguém que está abastecido de fé e segurança no Senhor. Ele aqui, quando é dito que recolheu seus pés na cama, Calvino comentando esse texto, ele diz que ele faz isso com a mesma facilidade que homens saudáveis e vigorosos se preparam para dormir. Ele não está nem um pouco amedrontado. Sabe quando a gente vai se deitar? À noite a gente está tranquilo, a gente está ali se preparando de fato para dormir. Essa era a posição aqui de Jacó diante desse momento em que ele estava prestes a dormir. E essa segurança a qual o crente Jacó, esse patriarca, tinha aqui é algo que um tanto que falta a muitos daqueles que enfrentam esse momento, o momento da morte.
Para muitos, em vez de segurança, tranquilidade, firmeza, inabalável, é um momento de angústia, de desespero, de aflição. É um momento em que muitos enfrentam com o maior desespero. Jacó estava absolutamente certo que haveria de morrer, mesmo assim ele permanece seguro. Esse posicionamento de Jacó é um reflexo de um coração que está firmado no Senhor, é um reflexo de um coração de um crente que está alicerçado no Senhor, está alicerçado naquele que se revela, naquele que vem ao encontro dos seus e se revela de modo glorioso como Deus Todo-Poderoso. É isso que se pode ver no capítulo 48 ainda. Ele vai dizer, Jacó, que o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que criou o universo, o Deus Todo-Poderoso se revelou a ele e o abençoou. E isso, essa revelação de Deus ao coração dos seus, é algo que traz uma certeza e uma firmeza inabalável, até mesmo diante da morte. O crente em Cristo Jesus, ele não vacila, ele não teme, porquanto ele sabe em quem ele tem crido, como diz aquele cântico, e está bem certo de que ele é poderoso para o guardar, para o livrar, para o sustentar nesse momento. Então, é isso que nós podemos perceber aqui quando nós nos deparamos com essa narrativa. Ele involuntariamente, ele segue para esse momento com muita perenidade, com muita confiança, com o seu coração fortalecido no Senhor, no Deus que se revelou a ele, que se fez conhecido a ele. O crente, ele não considera doloroso deixar este tabernáculo decadente quando ele passa a refletir sobre a sua verdadeira pátria e quando ele passa a refletir sobre o Deus a quem ele tem crido. E o que nos chama muita atenção também é que, mesmo ele não tendo os recursos revelacionais que nós temos, não tendo todo o conhecimento como nós temos de toda a revelação bíblica, ali os patriarcas, eles não tinham a Bíblia como nós a temos hoje. Eles não tinham os profetas, não tinham a lei escrita, não tinham o Novo Testamento. Mas mesmo assim, o crente Jacó, ele permanece firme no Senhor diante desse momento da morte. Ele permanece crendo neste Deus Todo-Poderoso que se revelou a ele. Ele permanece crendo nesse Deus que o abençoou. E ele vai dar ordens dizendo, aqui no versículo 29, eu me reúno ao meu povo. Eu estou me reunindo à família da aliança, aqueles que já dormiram no Senhor, aqueles que já descansaram, aqueles que já adentraram a pátria celeste, como o crente Abraão, que aspirava a uma pátria superior, como esses patriarcas, que como a gente vai ver lá em Hebreus 11, eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles sabiam que havia uma pátria celestial, algo de uma natureza muito maior do que aquilo que eles estariam ali desfrutando de modo simbólico na terra da aliança, na terra prometida, na terra de Israel. Eles sabiam que estavam caminhando para uma pátria superior. E Jacó, aqui nesse texto, no versículo 29, aqui do capítulo 49, ele vai dizer, eu me reúno ao meu povo, eu estou seguindo para me reunir com o povo da aliança, com Abraão, com Sara, com Isaac, com Rebeca, com Lia, com aqueles que já dormiram no Senhor. E essa mesma certeza o crente em Cristo Jesus, ele desfruta em seu coração, quando está se deparando diante da morte. Ele vai ser reunido ao seu povo. Ele vai ser reunido ao seu povo, assim como Jacó aqui nesse texto foi reunido ao seu povo. O crente em Cristo Jesus, quando ele fecha os seus olhos nesse mundo, ele abre os seus olhos e ele está juntamente com o povo da aliança, aqueles que já partiram e estão com Cristo. Ele vai estar com os patriarcas, vai estar com os mártires, os apóstolos, todos os crentes que morreram no Senhor. Vai desfrutar da alegria celestial, do gozo eterno, da pátria celeste, a qual nós verdadeiramente pertencemos, porque nesse mundo nós somos peregrinos. Assim como aqueles patriarcas e o povo da aliança, os peregrinos ali em meio ao deserto, assim somos nós não temos morada fixa aqui, a nossa pátria é uma pátria celeste. Portanto, nós não nos contentamos com as coisas desse mundo, nós não nos contentamos com a glória das pátrias desse mundo. Oh, meus irmãos, os países mais evoluídos, mais
elevados em sua economia, em sua estabilidade política, não são nem de se comparar, nem de chegar perto com a pátria a qual nós pertencemos. Nós pertencemos à pátria celeste, nós pertencemos ao povo da aliança, nós pertencemos ao Deus que se revelou a nós na sua palavra, que adentrou o nosso coração e se fez conhecido, que arrancou as escamas dos nossos olhos, de modo que agora nós o conhecemos, nós o contemplamos, nós o podemos adorar, nós podemos servi-lo. Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, e é a esperança do crente em Cristo Jesus. Certamente o que sustentava Jacó aqui, assim como o que sustenta os crentes hoje, é o Espírito do Senhor que estava sustentando Jacó, para que ele perseverasse até o fim. Jacó, ao qual o Senhor se revelou a ele, Jacó, ao qual o Senhor o elegeu, como está escrito lá em Romanos, e como está escrito também em Gênesis, que o Senhor amou a Jacó, aborreceu-se de Esaú. Ele escolheu a Jacó, ele o elegeu, ele o predestinou, ele expiou os seus pecados, o purificou dos seus pecados, ele concedeu fé, arrependimento, conversão em seu coração, ele o justificou, ele o adotou, ele o santificou, ele o preservou, e ele o glorificou, ele o recebeu na glória celeste. E é isso que os crentes em Cristo Jesus, eles aguardam, eles esperam, aqueles que ouviram o chamado de Deus, eles aguardam que a glorificação, aqueles aos quais o Senhor chamou, Ele haverá de glorificá-los, Ele haverá de preservá-los, Ele haverá de levá-los para a sua verdadeira pátria, para reuni-los com o povo do Senhor na pátria celeste, na pátria celeste. E é com base nesse Deus Todo-Poderoso que se revelou a Jacó, que o crente, que aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem na palavra de Deus, eles podem enfrentar a morte com a mesma segurança. Como nós cantamos agora há pouco, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho da sua luz. A nossa segurança está em Jesus, a nossa segurança está no Deus Todo-Poderoso, que se revelou a nós outros, que nos fez conhecer a sua palavra, que de fato transformou a nossa natureza caída em uma nova criação, em um novo homem, de modo que agora nós temos uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar o mundo, e agora nós enfrentamos a morte não mais com desespero, mas com esperança, com alegria. Nós enfrentamos com a certeza de que o Senhor está conosco até o último momento das nossas vidas e estará para sempre. Nós estaremos com o Senhor. Que esperança tão gloriosa, que certeza tão gloriosa. Todos aqueles que creem em Jesus podem desfrutar dessa esperança, dessa certeza, dessa convicção, dessa paz, dessa perenidade, dessa segurança por Cristo Jesus, unicamente por Cristo Jesus, firmado em Cristo, aquele que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. A nossa fé não está firmada em nós mesmos. Jacó não estava firmado em si mesmo, nas suas próprias obras, mas Jacó estava firmado unicamente no Senhor, aquele que nos salva, ao qual pertence a salvação. Em Jacó não havia nada que Deus olhasse para ele e dissesse: eu vou escolher Jacó, eu vou salvar Jacó por essa e essa qualidade que eu previ. Não, mas o Senhor o elegeu de acordo com o seu amor eletivo. Ele o chamou de acordo com o decreto da sua vontade, o conselho da sua vontade. O Senhor chamou Jacó. O Senhor assim o conduziu e o preservou na fé até o último momento da sua vida. O crente Jacó, se a gente fôssemos nos lembrar, se nós fôssemos nos lembrar da caminhada de Jacó, nós veríamos muitos deslizes, muitos pecados que ele cometeu, mas Deus o salvou pela graça. Deus o salvou pela sua graça irresistível. Deus o salvou porque assim o aprouve. Foi da sua vontade. Foi da sua vontade. Portanto, meus irmãos, o que os homens mais deveriam temer não é a morte em si mesmo, mas a hesitação de morrer para a morte enquanto estão vivos, e a hesitação de viver para a vida,
Observe, eu vou repetir mais uma vez. O que os homens mais deveriam temer não é a morte em si mesma, mas a hesitação de morrer para a morte enquanto estão vivos, e a hesitação de viver para a vida enquanto estão vivos. Há muitos que estão hesitantes em morrer para as coisas desse mundo, em morrer para as obras da carne, em morrer para as coisas deste mundo perverso que jaz do maligno. E isso é a coisa que os homens mais devem temer. O nosso maior temor não deve estar na morte em si mesmo, mas no fato de não nos termos entregado a Cristo, o fato de não termos crucificado o nosso velho homem com as nossas paixões e termos nos entregue a Cristo, termos nos voltado para Ele com arrependimento e fé. Portanto, a você que está nos acompanhando nesse dia, eu, pela palavra do Senhor, exorto você para que se arrependa dos seus pecados, para que creia em Cristo, para que se volte para Ele, para que morra para você mesmo, para os seus pecados, para corrupções do seu coração, e se volte para Deus e viva a verdadeira vida, a qual aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que mortos, eles desfrutam a verdadeira vida de paz com Deus, em harmonia com Deus, em um relacionamento pacífico com o Senhor. Só os crentes em Cristo Jesus, eles têm essa esperança, esse alicerce, esse fundamento. Portanto, neste dia, morra para si mesmo, morra para o pecado, morra para as corrupções do seu coração, morra para a incredulidade, morra para a vergonha de se declarar um crente em Cristo Jesus, morra para a vergonha de ser identificado com o povo da aliança, morra para a vergonha de ser identificado com Deus Todo-Poderoso, morra para a vergonha de se envergonhar, de ser chamado pelo nome do Senhor. Aqueles que morreram para a morte por meio da fé em Cristo Jesus, eles desfrutam da verdadeira vida, eles já não mais precisam temer a morte, eles aguardam a Canaã celestial. Eles aguardam a Canaã celestial. É isso que nós observamos aqui quando, de modo primitivo, de modo Jacó aqui, ele pede para ser enterrado na terra de Canaã. Ele estava expressando assim a sua fé como um crente. Ele estava assim, expressando a sua fé aqui de modo real, de que a sua fé, de que o Senhor haveria de conceder-lhes a pátria que havia lhes prometido, e aquela pátria que era uma sombra, um símbolo da verdadeira pátria, a qual os crentes em Cristo Jesus aguardam. Por isso que Jacó ele pede para ser sepultado em Canaã. Ele pediu para ser enterrado na terra de Canaã, deixando claro a sua crença, a sua fé na promessa do Deus Todo-Poderoso. A Canaã celestial, a qual ele haveria de ser recolhido ao seu povo. Jacó desejava que o seu corpo repousasse em unidade simbólica com a fé de seus pais. Essa era a fé de Jacó, essa era a fé do crente Jacó, a mesma fé a qual o povo do Senhor Jesus Cristo desfruta. Os crentes da antiga aliança foram salvos pela fé. Os crentes hoje, os homens hoje, de igual modo, são salvos pela fé. Não são salvos pelas suas obras, mas são salvos pela fé em Cristo Jesus. E a fé é um instrumento, um mecanismo, porque a própria fé é um dom de Deus, não é algo ao qual nós nos gloriamos em nós mesmos, mas é algo que o Senhor nos concede. E o crente Jacó foi salvo pela fé, assim como todos os crentes da antiga aliança, os crentes da nova aliança, todos foram salvos pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. E nós somos o mesmo povo. Esse povo ao qual Jacó foi recolhido, nós participamos desse mesmo povo. Nós somos um com o povo que agora está nos céus adorando ao Senhor, declarando a sua santidade com os anjos eleitos do Senhor. Nós somos um. E um dia essa disparidade entre aqueles que estão lá em cima e nós que aguardamos a redenção de todas as coisas será removida. Haverá um dia em que estaremos todos unidos de uma vez por todas para a glória do Senhor nosso Deus. Como falamos na última de nossas pregações, ao qual estivemos refletindo também sobre a temática da morte. A morte é a única inevitabilidade absoluta para todos nós.
Enquanto aqui estamos, nós haveremos de enfrentar esse momento doloroso, esse momento de angústia, esse momento ao qual os homens se deparam diante dele. Por isso, assim como Jacó, nós precisamos nos preparar para esse momento. Jacó aqui estava se preparando, ele estava dando ordens, nesse momento em que ele estava aqui próximo já da sua morte. E nós precisamos nos preparar para o dia da nossa morte. A morte, como nós falamos anteriormente, está aí bastante evidente para todos nós nesses dias de pandemia, nesses dias em que estamos sendo afligidos por esse vírus. Nós podemos nos deparar com a morte no supermercado, nós podemos nos deparar com a morte em alguma aglomeração a qual nós venhamos a participar dela. A morte está por aí em todos os lugares, está ceifando vidas na nossa comunidade, na nossa vizinhança, em nossas famílias. E a pergunta que fazemos é: nós estamos preparados para esse momento? Nós estamos preparados para enfrentar a morte? Nós estamos preparados para enfrentar esse momento escuro? Quais têm sido os preparativos? Só existe um meio eficaz de nos prepararmos para a morte. É pela fé em Cristo Jesus. Só existe uma única maneira para aquilo que os homens haverão de se encontrar com ela, a morte. É por meio de Cristo Jesus, é tão somente por meio dele que nós podemos vencer esse mal irremediável, como já dizia Chicó lá naquela história escrita pelo Ariano Suassuna. Esse mal é quando alguém ali morria, como Chicó, ou a cachorra, o Chicó ele dizia: cumpriu a sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável. Para os homens, a sua força em si mesma é um mal irremediável, mas para aqueles que depositam a sua esperança em Cristo, é um mal que tem um remédio, um antídoto, é um mal que pode ser vencido pela fé. É um mal que pode ser vencido pela fé em Cristo Jesus, o nosso Redentor, aquele que venceu na cruz do Calvário, aquele que venceu a morte, aquele que venceu na cruz do Calvário. Ele é aquele que voltou daquele lugar a qual Hamlet ele diz em uma das obras de Shakespeare, essa terra incógnita, de cujas fronteiras nenhum viajante retorna. Claro, ele estava errado, pois Jesus Cristo, ele voltou das entranhas da morte, ele ressurgiu, como diz aquele cântico, ressurgiu da sepultura, saiu. Cristo ressurgiu dentre os mortos, a morte não pôde deter, os grilhões da morte não pôde conter. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Cristo venceu a morte. Portanto, não precisamos mais temer a escuridão. Uma fenda se abriu para nós nas paredes impetuosas das regiões da sombra da morte. Agora, a esperança para a humanidade, diante desse contexto terrível, desse quadro terrível da morte. A esperança, porque Cristo venceu, e só existe essa esperança. Não existe outro tipo de esperança, não existe outra esperança, outro caminho. Somente Cristo é aquele que nos pode de fato nos livrar da morte, pode de fato nos resgatar. Então somente Cristo. E a ideia que se segue aqui nessa narrativa que nos é apresentada aqui, ao qual nós lemos desse capítulo 49, juntamente também com o capítulo 50, são capítulos que estão unidos. O capítulo 50 vai mostrar o sepultamento de Jacó, como é que aconteceu. E Bruce Waltke, ele diz que o sepultamento de Jacó, a maneira como se desdobrou o sepultamento dele, aponta para um cortejo fúnebre próprio de um rei. Ele foi sepultado como um rei, com a mais alta honraria. Ele foi sepultado de modo exaltado. Foi essa maneira como Jacó foi sepultado. Toda uma nação parou, toda uma nação pranteou e choraram, enlutados por Jacó por 70 dias. É isso que está descrito no versículo 3 do capítulo 50. E quando ele foi finalmente ser sepultado, subiram com ele todos os oficiais de Faraó e os principais da terra do Egito, assim como toda a família de Jacó o acompanhou em um grande cortejo fúnebre. O que nos é descrito no versículo 9 é que o cortejo foi grandíssimo, acompanhados de carros, de cavaleiros, e houve uma intensa lamentação por Jacó. Aqui nós vemos uma prefiguração assim da exaltação de Cristo.
Nós vemos uma prefiguração da exaltação de Cristo. Nós observamos que muitos daqueles personagens que nós vemos no Antigo Testamento são personagens que apontam para Cristo em suas histórias, em suas vivências, nas narrativas que são apresentadas a respeito deles. E aqui nós vemos uma prefiguração assim da exaltação de Cristo, que em sua morte ele foi exaltado. Cristo que foi exaltado em sua morte. Ele é aquele que foi, como está escrito lá em Isaías 53, ele é aquele que foi sepultado com os transgressores, mas que como rico esteve em sua morte. Foi assim que Jesus, ele foi sepultado como rico, ele esteve em sua morte. E ainda no capítulo 52 de Isaías vai dizer que eis o meu servo, ele procederá com prudência, será exaltado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração as nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. Aquilo que não lhes foi anunciado, verão. Então, assim como Jacó ele foi exaltado como rei aqui, isso aqui apontava para Cristo, aquele que foi exaltado e que é sublime. E, meus queridos irmãos, muitas vezes o que tememos, o que os homens temem, não é apenas aquilo que chamamos de morte, mas aquilo que além da morte não é morte. E assim os homens temem, eles temem aquilo que além da morte não é morte, porque depois da morte não há uma aniquilação da alma, não há uma destruição da nossa personalidade. Depois da morte existe uma realidade, e será ou uma realidade de muita alegria, uma realidade de muita felicidade, ou uma realidade de muita tristeza, muita angústia. Será uma realidade a qual o homem se deparará num lugar de trevas, num lugar onde há fogo, num lugar onde há a dor e o sofrimento eterno. E essa realidade de uma existência que é certa após a morte, porque os homens, por mais que neguem a realidade de que existe uma existência após a morte, eles estão conscientes em seu coração. O Senhor colocou a eternidade nos seus corações. O Senhor nos fez seres espirituais. Existe uma espiritualidade no homem, e ele sabe que a morte não é o fim, mas que existe uma realidade por vir. Por mais que ele se diga materialista, por mais que ele se diga evolucionista, não importa. Nós sabemos que no coração do homem existe essa consciência de que existe uma realidade por vir. Mas quando nós estamos em Cristo, nós não precisamos temer. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos andando pelas pisadas da fé, nós não precisamos temer essa realidade do mundo por vir. Pelo contrário, nós desejamos, como diz o apóstolo Paulo, meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. E esse é o desejo do crente. Nós ansiamos a pátria celeste. Nós desejamos partir e estar com Cristo. Nós desejamos habitar na Canaã celestial. Nós queremos habitar com o Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa. Esse é o desejo do coração do crente. Oh, meus irmãos, como é terrível nós nos depararmos com as calamidades desse mundo. Como é terrível nós estarmos enfrentando essa pandemia. A morte nos assola, a crise financeira nos assola, a comunhão com o corpo de Cristo nos está sendo privada. Nós estamos sendo impedidos de adorar presencialmente ao Senhor, e como isso nos faz suspirar por a pátria celeste, pela Canaã celestial, onde não mais seremos afligidos por esses males, onde não há dor, não há choro, não há pranto, e onde estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Esse é um lugar de extrema excitação, esse é um lugar de extrema alegria, de extrema felicidade. Os céus, habitar com o Senhor, aquele que é a porção da nossa herança. Muito mais do que a ausência de sofrimentos e de perdas, a coisa mais preciosa que nós temos no céu é o próprio Deus, é o Deus vivo e verdadeiro, é aquele ao qual nós amamos, é aquele que é a porção da nossa herança. É a porção da nossa herança. E o que nos garante essa entrada na Canaã celestial é a obra de Cristo, é aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário.
Foi o seu sangue que foi vertido na cruz. Foi a obra que ele realizou ali na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é isso que nos garante a nossa entrada no céu. Oh, meus queridos, nós não precisamos pagar nenhum preço, porque o preço já foi pago. A salvação pertence ao Senhor. O que nos basta é nos voltarmos para o Senhor com fé, com arrependimento e nos entregarmos a Ele, confessarmos como Senhor da nossa vida, abrirmos os nossos lábios sem nenhum constrangimento e dizer: eu sou do Senhor, eu sou de Cristo, eu sou um servo de Deus. Eu sou alguém que está em Cristo, aquele que é a minha salvação, aquele que é o meu Redentor, aquele que venceu a morte em meu lugar, aquele que morreu a morte que deveria ser a minha morte. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu advogado fiel, mesmo que os meus pecados, o meu coração me acuse, como diz a palavra do Senhor, existe um advogado fiel junto ao trono da graça, para me defender do acusador, do inimigo das nossas almas, Cristo Jesus, o nosso advogado, aquele que venceu a morte. Ele é aquele que nos representa diante do trono da graça, diante do trono de justiça, diante do trono do Deus Todo-Poderoso, e é firmados nele que nós vamos para o céu. É firmado nele que nós nos apresentaremos diante do Senhor. Nós não levaremos nada além disso para nos garantir a nossa salvação. O que nós levamos é a nossa confiança em Cristo. Vá confiado em Cristo. Se você tiver que enfrentar a morte nesses dias, se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, enfrente com a confiança no Senhor Jesus, enfrente confiado em Cristo Jesus, aquele que é o nosso Salvador. Não confie em si mesmo, não confie nas suas obras, não confie na religiosidade, não confie em qualquer outra coisa, mas confie unicamente em Cristo Jesus, confie no Salvador eterno, confie naquele que é a vida eterna, confie naquele que é o nosso Senhor. Como diz o Salmo 116, preciosa é a morte, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, aqueles que foram santificados pela obra de Cristo, aqueles que foram santificados, purificados por Ele mesmo. Preciosa é ao Senhor a sua morte, porque eles serão reunidos, serão recebidos no seu verdadeiro lar, na sua verdadeira pátria. É por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está conosco, amados, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. E Ele será o nosso guia até a morte. Salmo de número 48, versículo 14. E ainda nos é dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 22, versículo 33. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Para o Senhor todos vivem. Para o Senhor todos vivem. Para o Senhor todos vivem. É interessante alguns dos relatos que às vezes nós temos o privilégio de desfrutar deles, de irmãos que foram registrados seus últimos momentos, assim como a vida de Jacó aqui. E eu achei interessante o registro que o Jonathan Edwards ele faz nos seus escritos sobre a irmã Abigail, uma irmã que sofreu muito antes da sua morte, uma irmã que a sua doença atacava a sua garganta, ela não conseguia comer e ficou muito fragilizada, muito doente, sentia muitas dores. E alguns dias antes da sua morte, as pessoas lhe perguntavam se ela ainda guardava a integridade no seu coração e se ela não estava com medo da morte. Então ela respondeu não ter o mínimo grau de medo da morte. E lhe perguntaram o motivo de sua grande confiança. Ela respondeu: se eu dissesse de outra forma, eu estaria falando o contrário do que sei. Ela não temia a morte. E ela conclui dizendo que, há na realidade uma entrada sombria que parece um pouco escura, mas do outro lado vejo uma luz tão brilhante que não consigo ter medo. O crente pela fé, ele pode contemplar essa luz, pode contemplar as alegrias celestiais, pode contemplar pela fé a expectativa de se encontrar com o Senhor face a face, de contemplar as bênçãos eternas, de adentrar a cidade celeste.
adentrar a cidade celeste. Oh, meus irmãos, muito em breve nós seremos reunidos ao nosso povo. Nós seremos reunidos junto com aqueles que morreram no Senhor. Não sei se é daqui a pouco, quando terminar essa live, que eu for me deitar, de repente eu tenho um ataque fulminante, e eu parta desse mundo, meu coração pare de bater, meus pulmões parem de respirar, e eu vou estar com Cristo. Você vai demorar mais alguns anos. Uma coisa é certa, nós haveremos de partir desse mundo. Uma coisa é certa, esse mundo vai passar. Uma coisa é certa, esse mundo vai passar e nós estaremos diante do Rei da Glória. Nós estaremos diante daquele que vive eternamente e que nós viveremos com Ele também. Que o Senhor nos abençoe nesses dias em que enfrentamos a morte, diante dessa pandemia, enfrentamos o luto. Que a nossa esperança esteja em Jesus. Confia em Jesus. Entrega o teu caminho a Ele. Volta-te para Ele. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque aquilo que haveríamos, que necessitávamos de ouvir, nós ouvimos. Obrigado, Senhor, porque na Tua infinita graça e compaixão, o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus. Amém.